Congressistas da bancada ruralista querem aniquilar direitos indígenas adquiridos na Constituição de 1988. Indígenas de várias etnias protestam pelo país e dizem enfrentar as maiores ameaças a seus direitos desde a promulgação da Carta Magna, que completa 25 anos. É disso que estamos falando hoje, no Clique Ligue. Preservar a cultura indígena é reconhecer a contribuição do índio na formação dos diversos aspectos sociais e culturais do Brasil. Esta é uma das missões da nossa primeira dica. O site do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, foi criado com a intenção de divulgar e promover a cultura e os direitos dos povos indígenas. Na aba Quem Somos, você pode encontrar uma breve descrição dos objetivos e princípios do CIMI. No link Atuação, é possível encontrar vários tópicos importantes relacionados à cultura indígena, como educação, saúde, autossustentação, entre outros. O CIMI ainda mantém uma versão digital do jornal Porantim, que há mais de 30 anos aborda a luta dos povos indígenas. cime.org.br, um site importante para quem deseja se aprofundar no tema. Gostou dessa dica? Compartilhe! Depois desse passeio, vamos voltar ao nosso tema de hoje, o Ato Nacional Indígena. Participam desse programa Olívio Jecupé, presidente da Associação Guarani Nhé Iporã, escritor, e Cristiano Navarro, documentarista. Antes disso, temos um giro de notícias que a gente quer colocar aqui para vocês, notícias que só o Clique Ligue dá para você. Então, vamos navegar em alguns sites que normalmente as mídias tradicionais não mostram. A primeira notícia de hoje vem do site Outras Palavras e tem a ver com o tema do programa. Em Luciara, latifúndio sem máscaras. O texto de Thaís Gonzalez e Bruna Bernacchio mostra como um pequeno grupo de fazendeiros quer evitar, à força, a criação de uma reserva de desenvolvimento sustentável no município de Luciara, no Mato Grosso do Sul. A segunda dica é o site República dos Ruralistas, que traz informações extraídas das páginas dos próprios parlamentares que fazem parte da bancada ruralista e apresenta infográficos e mapas interativos do avanço da fronteira agrícola sobre terras indígenas, áreas remanescentes de quilombo e outros territórios de ocupação tradicional. A nossa última indicação de leitura é do site Pragmatismo Político. Cubano, símbolo do Mais Médicos, cuidará de indígenas. Alvo de uma agressão que chocou o Brasil e o mundo, o médico cubano Juan Delgado será um dos 7 médicos estrangeiros que atenderão povos indígenas no Maranhão. Mas antes de começar a salvar vidas, terá que obter um registro provisório, negado até agora pelo Conselho Regional de Medicina. Então, vamos retomar o assunto aqui. Agora a gente tem um ilustre convidado, que é o Emerson Guarani Yandevá, por Skype, cientista social, junto com o Pimentel, que é jornalista e antropólogo. Prazer te receber aqui, Emerson. Eu queria que você falasse um pouco como é que você está vendo essa questão aí do ato indígena e como é que a sociedade civil pode ajudar e contribuir com esse movimento. Bom, eu vejo com grande preocupação, né? Primeiramente, eu gostaria de mandar um abraço aí para o Cristiano Navarro, para o Olívio Jecupé, o Spence Pimentel, a você. Muito obrigado pelo convite. Eu estou muito preocupado aí com tudo que tem acontecido. Já faz pelo menos um mês aí que a gente tem se mobilizado aí de forma bem intensa, porque temos aí acompanhado no Congresso Nacional uma grande discussão por parte dos ruralistas, né, que tentam aí minimizar alguns avanços conquistados aí nos últimos 25 anos aí através da Constituição de 88, né? E me parece que com essas vírgulas que tentam colocar na nossa Constituição, tentam aí atrapalhar os avanços e aí com essa ilha que diria Darcy Ribeiro, transformaram agora aí em pequenas porções de terras, né? Uma falsa ideologia aí de que os índios possuem grandes territórios, grandes áreas aí que
atrapalham aí também o avanço do agronegócio, ou o avanço aí dessas mercadorias que são vendidas aí, como diria o meu grande amigo aí que trabalhou com isso, Cristiano Navarro, né? Que mostra bem aí no filme dele, The Dark Side of Green, qual que é esse avanço dessa cultura aí, da monocultura aí, que transforma, né? E que, na verdade, é para atender interesses apenas de uma pequena porção aí da população, que, no caso, seria essa bancada ruralista. Bom, Eu, a gente deu uma dica já importante aqui do site que vocês citaram. Quem quiser conhecer os deputados e senadores, é só acessar o site. Sim. Não, até uma última notícia que teve ali super interessante da história de Cuba, e que, enfim, tem muito a ver, é que o primeiro indígena a se formar em medicina brasileiro se formou em Cuba, né? É um pataxó, enfim, de tantos preconceitos e tantos racismos que a sociedade brasileira vive, você tem esse exemplo de que o primeiro indígena brasileiro tem que sair do Brasil para poder se formar em medicina. Mas, voltando nessa questão da bancada ruralista e da demarcação das terras, imagina que com a pressão da bancada ruralista a gente teve essa diminuição da demarcação das terras. O crescimento dela fez com que a pressão aumentasse para cima do governo e diminuísse o ritmo de demarcações de terra, né? Você imagina que hoje a gente tem ainda 60% das terras brasileiras ainda para serem demarcadas, né? 32%, segundo o levantamento do CIMI aí, não tem providência nenhuma. Agora imagina isso sendo negociado todos os dias no Congresso Nacional. Então, acho que Pimentel, com tanta tecnologia disponível hoje, Google Maps, Google Earth, apesar de ser uma empresa americana, mas com algumas aldeias com acesso à web, como é que está sendo feita essa articulação para poder, de alguma forma, preservar os direitos dos indígenas e quilombolas? Desculpa, cortou a pergunta por conta de um ruído aí que veio do outro quadro. Não, uma pergunta para todos. Assim, como é que vocês estão utilizando essas novas tecnologias, inclusive Google Maps, Google Earth, tudo isso que está disponível, celulares, para de alguma forma ajudar, primeiro a mobilizar e a proteger as terras indígenas? Como é que vocês estão usando isso? Bom, acho que essa mobilização que a gente tem visto nos últimos anos, né? Quer dizer, as pessoas vão se lembrar aí que no ano passado houve uma grande comoção, uma onda de solidariedade, né, aos Guarani Kaiowá, aqui no Mato Grosso do Sul, depois que aconteceu justamente a difusão de uma carta, né, de uma comunidade aqui que estava ameaçada de despejo, e essa carta foi divulgada pelo perfil da Atiguaçu, que é a organização aqui dos Guarani do Mato Grosso do Sul, no Facebook, né, quer dizer, já estava aí um exemplo, né, depois dessa divulgação houve manifestações de rua, em mais de 50 cidades diferentes, inclusive em alguns países europeus, na cidade do México, Nova York. Então, antes disso, a gente já vinha tendo já a mobilização, por exemplo, a respeito de Belo Monte, né, contra Belo Monte, e esse ano agora a gente tem esse movimento agora de outubro, né, que já veio pronunciado por outros movimentos aí, né, a solidariedade aos Terena, a solidariedade aos Munduruku, né, estão se acumulando casos aí já, né, em que a gente tem uma possibilidade, inclusive, de furar um bloqueio que havia na mídia comercial a essa temática indígena, né. Enfim, nós somos jornalistas aí, eu, Cristiano, né, a gente tem diálogo com o pessoal que trabalha na grande mídia há muitos anos, a gente sabe que, como se costuma dizer, né, não dá audiência, não dá clique, não dá muita leitura, né, a questão indígena, né, as pessoas é um tema com que muita gente se incomoda, e é claro, quando a gente está falando disso, é evidente que algumas pesquisas de opinião já constataram que a maioria da população brasileira é simpática à causa dos povos indígenas. Porém, quando a gente está falando aí das pessoas que consomem essa classe média alta, que consomem historicamente aí jornais, revistas, etc. e tal, a gente tinha esse bloqueio, né, que era explicado como um bloqueio de motivação comercial. E agora, enfim, com a internet, com o fim desse bloqueio, com a possibilidade de articulação via redes sociais, em que
as audiências aí, as comunidades As de TVTs, troca né? de informação, né? A própria e- TVT, né, Pimentel? A própria Ah. TVT, a gente está aqui com o espaço aberto para... É Sim, exatamente sim, para sim. isso que a Não, gente verdade. precisa. Inclusive, a formação desse sistema de comunicação aí da Rede Brasil Atual, TVT, tudo, com certeza é fruto e tem se beneficiado disso. Mas, enfim, também, né, o atraso que a gente tem, por exemplo, na liberação de concessões, né, para televisões, para rádios, né, que não sejam aí bom, muitos deles são os que existem no país ainda são justamente ligados a ruralistas, né? Deixa eu falar, Então, deixa eu chamar o Edson, ele quer falar um pouco. Emerson. E depois o Emerson, depois a gente tem perguntas também. Fala. Bom, eu vejo com avanços, né, essa questão das mídias sociais. Se a gente for pegar aí a questão de tecnológica e os avanços que é conquistado, hoje os próprios índios podem fazer as suas próprias denúncias, né, coisas que não podiam ser acontecidas. Hoje, com um simples gravador, uma câmera, eles conseguem captar as imagens, mostrar toda essa dinâmica do que está acontecendo, né, de uma maneira geral, divulgar já na internet, através aí do YouTube, ou através de outras mídias aí. Então, hoje eu vejo de uma outra maneira. Mas isso tudo também por conta de que a gente tem acompanhado, olha que eu fiquei bem contente, estive na Conferência Nacional de Educação nesse final de semana, né? E tinham pelo menos 50 indígenas, né? Em todos os níveis, desde mestrado, tinham pessoas formadas em vários graus, né? Ciências sociais, português, e, enfim, muitas. Mas eu acho que esse avanço também da educação, por conta das questões aí dos indígenas que se formam aí de norte a sul, que também tem propiciado uma melhor maneira de se colocar diante das mídias sociais. Bacana. Né? Eu acho que Bacana, um pouco é isso. Legal, vamos voltar nesse tema no próximo bloco, tá bom? A gente vai fazer um pequeno intervalinho e voltamos já já.